eternidade. Aleluia. Abra vossas Bíblias. Glória a Deus. Aleluia. No tema, né, da campanha, glória a Deus. Enquanto você abre Efésios 3, 14, Efésios capítulo 3, versículo 14, eu quero agradecer a Deus, eu louvo e exalto a Deus e glorifico a Deus pela vida da bispa, né, Joana, na qual encontramos nessa semana aí, eu fazendo Uber, encontrei ela, foi no mercado, né, bispa? Acho que foi, né? Só estava com a sacola lá, correndo, aí tem que ir embora, tem que fazer comida para minha mãe, tem que fazer, eita glória, falei, o Uber chegou, olha o Uber aqui, pai. E ela me fez o convite, e a honra, a glória sempre será do Senhor, mas a alegria, a satisfação é nossa de estarmos nesse santo lugar, para agradecer a Deus, para louvar, exaltar, glorificar e bendizer o santo e bendito nome dele na beleza da sua santidade. Amém, igreja? Todos acharam para dizer um amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Diz assim a santa e maravilhosa palavra de Deus. A oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, ou por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos todos juntos dizer bem alto o 14 e o 20, juntos, o 14 e o 20, amém, igreja? No 3, 1, 2, 3. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Amém. Podemos assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, o louvor, majestade e poder para toda a eternidade, porque o Senhor, Ele habita no meio dos louvores. Eita glória! E Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Ele quer mudar a minha vida, a tua vida. Ele quer mudar a minha história, a tua história nessa noite. Eita glória! Eu não sei, meus amados, eu não sei o que você tem pedido a Deus em oração, clamado a Deus, suplicado a Deus, mas eu sei que o Senhor sonda os nossos corações, e Ele sabe da nossa verdade, da nossa sinceridade, e por isso nós estamos aqui nesta noite, não que sejamos merecedores, porque não somos merecedores de nada, nem desse fôlego de vida, mas é pela graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça, é pelo favor imerecido das nações de estamos aqui e que não somos consumidos. Eita glória! Eu sinto a presença do Altíssimo aqui nessa noite. Oh glória, aleluia! Meus amados, quantos livramentos
livramentos o Senhor nos deu nos dias de hoje, para que nós estivéssemos aqui nesta noite. 1000 caíram ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não foi atingido. E Ele está aqui nesta noite, porque dele, por Ele são todas as coisas. Eita glória! Eu estava meditando na palavra em Gênesis, e diz assim: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Glória a Deus, aleluia. Haja luz, e houve luz. Glória a Deus. E Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Glória a Deus, glória a Deus. E Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Glória a Deus. E eu creio, meus amados, não por mim, mas através da palavra. Glória a Deus. Porque o Senhor diz assim para mim, para ti nesta noite, em Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria, não confirmaria? Jamais. Deus é fiel e permanece fiel. Ele não é fiel. Ele, meus amados, tem que entender uma coisa: Deus não tem compromisso conosco, Ele tem compromisso com a tua palavra. E quando Deus fala, a terra para, o inferno estremece, e a tua palavra não volta vazia, mas faz o que lhe apraz, aquilo que enviou. E Ele está aqui nessa noite. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, clama a mim, clama a mim, clama a mim, responder-te-ei, 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 e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Glória a Deus. Ele está aqui nesta noite. Meus amados, nós temos que entender uma coisa: não temos que agir como Tomé, e tem que ver para crer, não. Se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. E Ele está aqui nessa noite. Só Ele pode mudar a minha história, a tua história. Sabe por quê? Porque Ele é fiel e permanece fiel. Meus amados, nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos ingratos, não somos merecedores de nada, nem desse fôlego de vida, mas é pela graça. É pela graça, a favor e merecida razão de estarmos aqui nesta noite. Por isso, nesta noite, esqueça do teu problema, do teu cotidiano, porque enquanto nós glorificamos, exaltamos o nome do Senhor na beleza da sua santidade, através do louvor, do cântico, da adoração, Ele entra com providência na tua causa. Eita glória, eu sinto a presença dele aqui. Ele está aqui nesta noite. Porque operando Deus, quem impedirá? Romanos 8:31 a seguir diz assim: nem a potestade, nem o principado, nem a altura, nem a profundidade, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E Ele está aqui nesta noite. É Ele que quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E Ele diz para mim, para ti nessa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meus amados, no céu os anjos dizem: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Se nós pararmos para refletirmos que quando Deus
dos altos céus, olhou para a terra e não viu um justo sequer, meus amados. Nós já estamos condenados para a morte eterna. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. E Ele está aqui nesta noite. Glória a Deus. E os sinais estão aí. Oh, aleluia. A própria palavra de Deus nos diz que nos finais do tempo, o amor de muita esfriaria, homens presunçosos, orgulhosos, amantes de si mesmo, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Está se cumprindo a palavra de Deus, e vai se cumprir, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Verdade. Ela vai se cumprir. Por isso, meus amados, que nós não devemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda e nem olhar atrás. Mas se nós olharmos somente para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo nosso Senhor, nós somos mais do que vencedores. Porque perante Deus quem impedirá, e Ele está aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. É muito bom estar aqui. É muito bom falar do amor de Deus. Eita glória. O apóstolo Paulo, carta aos Efésios, ele vai nos dizer, e eu quero citar aqui, 3 tipos de fé. 3 tipos de fé: fé comum ou natural, fé salvífica ou salvadora e fé operante. Porque andamos por fé e não por vista. Então esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessar que o Senhor Jesus em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. O que é viver pela fé? É andar na direção do Senhor, ouvindo a sua voz, colocando a sua vontade e crendo que Ele vai nos abençoar. Aleluia. A fé nos leva a ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Quando exercitamos e praticamos a fé em nossas vidas, agradamos a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus, aleluia, é verdade. O que faz uma pessoa ter fé é aquela que crê na existência de Deus, que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, e que Ele está no controle de tudo e de todos. É Ele que se assenta no globo terrestre, e quando Ele fala, a terra para, o inferno estremece, e a tua palavra não volta vazia, mas faz o que lhe apraz. E Ele está aqui nesta noite, igreja do Senhor. Ele está aqui nesta noite. Eita glória! Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos tirou de um lodo de encharco, foi Ele que nos tirou das trevas e trouxe para a luz, e essa luz é teu Filho amado Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, Salvador e Redentor, que está à direita do Pai na glória, é o nosso advogado fiel que intercede por nós. Ele está aqui nesta noite. Glória! Qual é a diferença entre crer e ter fé? Estar sintonizado com Deus. Quer ter resultado através da sua fé? Provérbios 16:3 diz assim: consagra ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ele está aqui nesta noite. Eita glória! Meus amados, às vezes, não que nós impedimos Deus de agir, porque não, porque Deus é poderoso, Ele vai agir segundo a vontade dEle,
e não a nossa vontade. Mas às vezes, pela nossa vontade, nós somos imediatistas, né? Nós queremos para ontem. Mas Eclesiastes 3 diz assim: há tempo para todas as coisas, no céu e na terra e embaixo da terra. E Ele está aqui nesta noite. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 2,16, Romanos 1,7: a vida cristã do começo ao fim se dá pela fé, somente pela fé em Cristo Jesus, para a nossa justificação diante de Deus e santificação para a vida eterna, sem que façamos qualquer coisa para merecer ou contribuir. Nós não somos merecedores de nada, mas Ele é merecedor de honra, de glória, de louvor, de majestade e poder para toda a eternidade. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nesta noite, meus amados. Nós temos que entender uma coisa: o inimigo da nossa vida, nossa alma, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus vem para dar vida, vida com abundância e vida eterna. E Ele está aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. E Ele está aqui nesta noite. Por isso glorifique e exalte o nome do Senhor, porque enquanto nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, eita glória, Ele alcança o teu ente que está no leito do hospital, Glória a Deus. na qual o homem, a medicina pode dizer que não tem mais jeito, porque para o homem, para a medicina, pode não ter mais jeito, porque para o homem, para a medicina, há limitações, mas para aquele que é o dono da vida e da morte, para Ele nada é impossível. Ele é médico dos médicos, Senhor dos senhores. Eu amo um parênteses aqui, meus amados. 2 semanas atrás, o Senhor recolheu a minha mãe. Eu indagando o Senhor em oração, eu falando assim: Senhor, por quê? Por que, Senhor? Para quê? Por que levou ela? Eu orando, triste, amargurado, eu querendo indagar a Deus. Meus amados, nós temos que entender uma coisa: nós não temos que indagar a Deus em nada, ou querer pressionar a Deus em nada, porque tudo é permissão dEle. Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte, Ele que determina quem tem que nascer, quem tem que crescer, quem tem que viver, quem tem que morrer. É Ele. É Ele. Se Ele quisesse ter curado minha mãe, tinha curado. Mas eu seria egoísta diante de Deus e diante dela, porque o pedido dela tinha 90 anos, e o pedido dela, ela falava em vida para mim: filho, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu não aguento mais. Aí, orando a Deus, fui meditar na palavra. Salmo 116:15: boa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Isso vem como bálsamo sobre a minha vida. Eu sei que ela está na glória, e que eu tenho que lutar pela minha salvação para encontrar ela na glória. Por isso que a salvação é individual, meus amados. Nós temos que lutar pela nossa salvação, e a vinda do Filho do Homem está próxima. Os sinais estão aí. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que Deus é fiel para cumprir tudo nas nossas vidas. Eita glória. Meus amados, o que faz uma pessoa ter fé é aquela que crê na existência de Deus, que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, e que Ele está no controle de tudo e de todos. É Ele que determina, é Ele que faz, e Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E através da fé também, meus amados, porque nós temos que orar. Não é só orar, é colocar a fé em ação, crendo no poder e no agir de Deus sobre as nossas vidas. A fé, o apóstolo Paulo também, ele continua dizendo em
Lá os Hebreus diz assim, mas Hebreus 10, 38 diz assim, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que é fé? Hebreus 11:1 diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por isso, meus amados, o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, ele quer roubar a nossa fé. Ele quer roubar a nossa fé. Mas ele está derrotado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sem fé, lá também Hebreus 11:6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que até aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Você tem buscado? Não é em vão. Creia e verás a glória de Deus. Por isso, meus amados, que a nossa oração, às vezes a gente pensa que a nossa oração é em vão no Senhor, e não é. O Senhor, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve, mas Ele vai agir, vai fazer segundo a vontade dEle, e não a nossa vontade. É que eu tenho falado com Deus para este ano. Eu falei, Senhor, eu quero apenas 3 coisas, se assim o Senhor me permitir. Eu quero 3 coisas. Eu quero obedecer, que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu quero agradecer, porque agradecer que eu não sou merecedor de nada, nem desse fôlego de vida. Eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim, porque tudo que o Senhor tem para mim é muito melhor e maior do que aquilo que eu almejo, do que eu queiro, e que seja feito segundo a vontade dEle nas nossas vidas. Por isso, meus amados, também Jeremias 33:3, como eu citei, clama a mim. O Senhor falou isso para mim e para ti nesta noite. Clama a mim, clama a mim, clama a mim. Clamar, sabe o que é clamar? Clamar é nós nos entregarmos a Deus e nos prostrarmos diante dEle, nos humilhar diante dos pés do Senhor. É clamar, é suplicar, é derramar lágrimas. Clame a mim. E Ele não fala, não só clame a mim, eu irei responder, responder-te-ei. E Ele não só vai responder, mas Ele vai anunciar. Ele vai anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Ele está aqui nesta noite. Isaías 55:6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E o próprio Isaías 59:1 diz: eis que o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados, que não possa ouvir. Eita glória, Ele está aqui nesta noite. Oh glória, aleluia. Eu sinto a presença do Altíssimo aqui, igreja. Eu sinto a presença dEle aqui, sinto a presença dEle aí. O Espírito Santo de Deus. Nós temos apenas que obedecer. É obedecer, para não sacrificarmos. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, onde você estiver, adore o Senhor, louve, exalte, glorifique o nome do Senhor. Abra a tua boca e proclame o índio, o evangelho a toda criatura, a teu vizinho da direita, a teu vizinho da esquerda, vizinho de frente, no colégio, na faculdade, no seu serviço. Fala do amor de Deus em Cristo Jesus. Fala que Jesus ama Ele. Porque, meus amados, entender uma coisa: a volta do Filho do Homem está próximo, os sinais estão aí.
E Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quantas vidas, quantas almas estão sendo ceifadas, oprimidas, escravizadas por Satanás. Nós temos que querer a nossa salvação, mas a do nosso vizinho, do nosso ente querido também. Por isso nós temos que proclamar o evangelho a toda criatura. Porque nós temos que entender uma coisa: basta você falar Jesus te ama, deixa que o Espírito Santo de Deus vai convencer ele. Glória a Deus, aleluia. Porque não cabe a nós convencermos as pessoas. Isso é papel do Espírito Santo de Deus. Basta nós falarmos que Jesus ama ele, que Deus tem bênção para a vida dele ou dela. Por isso que nós somos chamados, nós somos escolhidos. E por isso nós estamos na noite deste dia aqui, chamado hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã, porque amanhã pertence a Deus. Só Ele sabe. Hoje nós podemos estar aqui, mas amanhã nós não sabemos. Mas Deus é fiel em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Quem crê no milagre de Deus aqui? Pode dar uma glória a Deus? Meus amados, eu sou um milagre na mão de Deus desde o ventre da minha mãe. Minha mãe estava gestante, grávida de mim, e ela caiu e rompeu o seu bolso. Para a medicina, hoje, pela graça e misericórdia do nosso Deus, estou com 51 anos. Era para mim estar com uma mentalidade de uma criança de 8 a 10 anos. Mas o Deus Todo-Poderoso, que é o dono da vida e da morte, Ele operou um milagre na minha vida no ventre da minha mãe. Aleluia. E para honra e glória do nome dele, eu estou aqui nesta noite. Não só isso também. Nós temos que entender que Deus tem profeta, profetiza na terra. Aleluia, Senhor. Eu ia completar 2 anos de vida e não andava. Hoje, uma criança de 8 ou 9 meses já começa a engatinhar, quer andar e tudo. Eu ia completar 2 anos de vida. Foi um profeta em casa. Minha mãe pediu para que ele orasse por mim, ungisse minhas pernas. Ele orou, ungiu minhas pernas e eu comecei a andar. Glória a Deus. Quem faz isso? Nós somos apenas instrumento nas mãos de Deus, mas quem faz isso é Ele. Glória a Deus. Para a honra e glória do nome dele. E por isso nós estamos nessa noite aqui. Aleluia. Por isso nós estamos aqui, meus amados. Se nós fecharmos os nossos olhos, o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais, porque a guerra não é contra a carne nem contra o sangue, a guerra é no âmbito espiritual, é contra a potestade, é contra o príncipe das trevas desse mundo. Mas é o Senhor que nos sustenta e que nos guarda com a destra da tua justiça. E por isso nós estamos na noite desse dia, nesse santo lugar. E eu creio e tenho fé para crer que Deus, o Todo-Poderoso, só Ele pode fazer o impossível acontecer nas nossas vidas. Meus amados, para encerrar, para falar aqui do amor de Cristo, em Romanos, em Hebreus, vamos lá. Em Hebreus 4:16, a Epístola de Hebreus 4:16 diz assim: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por isso nós estamos na noite desse dia. Sabe por quê? Porque nós temos que entender uma coisa: que a oração de um justo tem muitos seus efeitos. Amém? Amém? Nós temos que entender uma coisa: certa feita,
eu orando ao Senhor, eu tinha dívida no SPC, Serasa, estava com o nome Misericórdia. Só Deus sabia como eu estava. E eu orando a Deus e falando: Senhor, a tua palavra me diz e me ensina que eu não tenho que dever nada a ninguém a não ser o amor, e que eu tenho que viver uma vida de santidade diante de ti, diante dos homens. Senhor, eu estou com o nome no SPC, no Serasa, eu tenho uma causa na justiça que perdura por mais de 10 anos quase. Eu sei que a justiça do homem é falha, mas o Senhor é justo e fiel. Aleluia. Senhor, eu entro com providência, é para honrar o teu santo e bendito nome, Jesus. Meus amados, às vezes eu falo, eu respondo por mim, eu falo assim: a gente age como Tomé, tem que ver para quê? Não é ver para quê? Sim, creres, verás a glória de Deus. Terminei a oração. No outro dia fui lá no centro de São Paulo, passando pelo SPC, deu meu RG para a moça: consulta aí para mim, por gentileza. Ela consultou e falou: Senhor, não consta nada. Glória a Deus. Não consta nada. Aí eu agindo como Tomé, eu falei: é sério? Eu falei assim: aqui é o SPC, onde é o Serasa? O Serasa é lá uma travessa da Paulista. Ela falou assim: eu vou lá então. Ela falou assim: não, os dados que cruzam aqui, cruzam lá. Mas eu teimoso, o Tomézão, né? Fui lá. Chegando lá, meus amados, moça, por gentileza, consulta para mim, hein? Ela consultou e falou assim: Senhor, não consta nada, e eu vou incluir o senhor no cadastro de bom pagador. Quem faz isso? Quem faz isso? E não durou uma semana, minha causa na justiça saiu. Meus amados, Deus é fiel e permanece fiel. Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem e hoje eternamente. E Ele está aqui nesta noite. Falando da minha vida, a tua vida, a minha história, a tua história. E eu creio, bispa, em nome de Jesus, que muitos irão testemunhar o que Deus irá fazer em vossas vidas. Meus amados, e é para testemunhar, porque a honra, a glória sempre será do Senhor, mas nós temos que testemunhar o que Deus fez, faz e fará nas nossas vidas. A Ele seja a honra, seja a glória, o louvor, majestade e poder para toda a eternidade. E nesta noite eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.